Olá, mais uma vez estamos juntos para partilhar a palavra de Deus. O que será que Deus tem para nós hoje? O que Ele reservou para nós hoje está em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até o 20. O que nos diz essa palavra? Essa palavra vem falar para nós sobre a armadura de Deus. Essa armadura que foi baseada na observação que São Paulo fez quando ele estava numa prisão, acorrentado, vigiado 24 horas por dia por guardas. E São Paulo ficou prestando atenção na roupa daqueles soldados. E ele admirou a beleza e a fortaleza, vamos dizer assim, daquela armadura que revestia cada soldado. Ele observou o capacete que eles tinham na cabeça, que era de ferro. Ele observou que o peito e as costas deles eram protegidos por uma couraça de couro muito grossa. E aquela couraça era firmada na cintura deles com um cinturão. Eles tinham um escudo na mão também. O escudo era de couro também. Tinha uma espada. E ele observou também as sandálias. Ele viu que aquelas sandálias não escorregavam, porque no fundo do solado dela era cheio de pontas, para que eles não tivessem nenhum perigo de derrapar, de escorregar. Numa luta, corpo a corpo, eles firmavam, porque aqueles pregos, vamos dizer assim, aquelas pontas que tinham debaixo do solado da sandália deles, faziam com que eles ficassem firmes, se fixassem no lugar onde eles estavam. E foi baseado nisso que São Paulo teve a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo, de fazer para nós também uma armadura de cunho espiritual. Ele viu que se um corpo precisava tanto de ser guardado e protegido, e a nossa alma, e o nosso espírito. Então a sabedoria de Deus revelou para ele. E ele, de uma forma maravilhosa, inspirado por Deus, ele escreveu essa leitura que eu vou falar para vocês. Muitos já conhecem, mas muitos não conhecem também. Olha que linda essa leitura da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete de salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com coragem, com desassombro, como é o meu dever. Essa é uma palavra para nós. É um revestimento que nós precisamos diariamente. Porque nós estamos sujeitos aos ataques das forças do mal 24 horas por dia. Então nós precisamos estar revestidos com toda essa indumentária que compõe a armadura do cristão. E ele fala, acho interessante que essa palavra começa:
finalmente, irmãos, São Paulo falando para mim, falando para você, até que enfim, irmãos, até que enfim, fortaleça, se torne forte, capacitado, se prepare para isso, pelo soberano poder de Deus. Está vendo que não é o nosso poder? Não é um poder de bomba atômica, de tecnologia, de armas sofisticadas. Não. Pelo poder de Deus. E ele fala para a gente nos revestir da armadura de Deus, para que nós sejamos protegidos das ciladas do demônio. Então, das armadilhas que ele arma diante de nós, diante das famílias, diante dos filhos, diante dos casamentos. Arma na igreja, arma no meio político, arma em todos os lugares. Então nós precisamos dessa armadura de Deus para que nós não caiamos nessas ciladas que ele arma 24 horas por dia. Porque nós lutamos, na verdade, não é contra pessoas, mas são contra essas forças malignas, invisíveis, que estão espalhadas nos ares. E ele fala para nós, tomai a armadura de Deus para que você possa resistir nos dias maus. Olha, nós vivemos dias maus. Em muitas instâncias da nossa vida, da nossa família, no segmento da sociedade, na igreja, na família, nos relacionamentos, nos casamentos, na sociedade, na política. Nós precisamos muito de estarmos revestidos dessa armadura de Deus para que a gente se torne inabalável no cumprimento do nosso dever como cristãos. Se nós não tivermos essa proteção, nós somos alvo fácil dos nossos inimigos, tanto os visíveis quanto invisíveis. Então nós precisamos pedir muito esse revestimento da proteção de Deus para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos não caírem na armadilha dos vícios que está aí à nossa porta. 24 horas por dia nossos filhos são assediados ao convite do uso da droga, da bebida, de tudo quanto é perversão na área da sexualidade. Nós precisamos rezar por nós e para eles também. Os casamentos precisam ser revestidos com essa armadura de Deus. Nós precisamos disso. E ele fala para nós, fiquem alerta. A cintura cingidos com a verdade. Então nós precisamos estar amarrados com a verdade de Deus. É a verdade de Deus que vai tirar de nós toda a nossa cegueira espiritual e vai nos dar condição de enxergar as coisas erradas, os falsos caminhos, os desvios que se apresentam diante de nós, querendo nos seduzir, querendo fazer com que a gente caia nas armadilhas do mundo. E ele fala para nós que a nossa cintura tem que estar cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça. Essa couraça é uma proteção para o peito, protege o nosso coração, que é um órgão vital, onde estão as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, onde está o nosso pulmão. Nosso pulmão precisa ser preservado da poluição do mundo, da poluição das coisas erradas, das informações erradas que querem hoje destruir as nossas famílias, destruir os nossos filhos, destruir o casamento, destruir com a nossa fé. Essa couraça que protege as nossas costas. Quantas coisas vêm nas nossas costas, vêm por trás, a gente não percebe. E o interessante é que os soldados romanos, eles molhavam essa couraça porque o inimigo lançava flechas incandescentes, flechas inflamadas, flechas que tinham as pontas molhadas no azeite e eram colocadas fogo nessas flechas. Então, quando batia na couraça do soldado, que estava encharcado de água, elas apagavam.
Nós precisamos, meus irmãos, ter uma couraça cingindo o nosso peito, as nossas costas, encharcadas da água viva do Espírito Santo. Porque o inimigo, ele lança contra nós essas flechas incandescentes 24 horas por dia. 24 horas por dia. O capacete na nossa cabeça, o capacete da salvação, proteger a nossa mente. Como nós somos assoberbados hoje com pensamentos negativos, pensamentos ruins, com tantas informações maldosas, erradas, de toda a natureza, vindo através da mídia, informações maldosas, erradas, com essa pandemia, quanta mentira, quanta desinformação errada, causando pânico, semeando a discórdia, o pânico, o pavor, pessoas que estão ainda fechadas dentro de casa, com medo de sair, pessoas que não vão mais à igreja. O lugar que mais devemos ir é na igreja, meus irmãos. Buscar a Eucaristia, buscar a comunhão com os irmãos, receber a bênção sacerdotal. E as informações erradas têm crucificado as nossas mentes. As nossas mentes têm sido alvo dos pensamentos ruins que o maligno usa pessoas, usa informações erradas, usa pessoas maldosas para nos prejudicar. Então nós precisamos muito desse capacete da salvação para proteger as nossas mentes, né? E a palavra diz também que nós precisamos de estar calçados com calçados de prontidão para anunciar o Evangelho de Deus. Você anuncia a palavra de Deus? Ou você é apenas um cristão batizado, que vai à missa aos domingos e acha que já está de bom tamanho? Não está, não está. Precisamos mudar muito a nossa atitude. Buscar conhecer a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, viver esse Deus de verdade na vida e começar a semear a presença de Deus através de uma palavra, através da nossa própria presença. Nós precisamos disseminar a palavra de Deus. Nós precisamos desse calçados nos nossos pés que não nos deixe escorregar com falsas doutrinas, com palavras enganadoras. Jesus, no Evangelho, disse que chegaria o tempo que diziam que eis aqui Jesus, eu estou aqui, estou acolá. Não. Quantas pessoas estão enganadas hoje, fogem do bom caminho, porque foram confundidas nas suas mentes, na sua caminhada, não tem essa firmeza da palavra de Deus, do conhecimento da doutrina. Então nós precisamos desses calçados que tem esses pregos no fundo para nos firmar no caminho de Jesus. E ele fala também para nós, nós devemos embraçar o escudo da fé. O que é embraçar? É sustentar. É levantar o braço, amparar com o braço. A fé, o escudo da fé. Esse escudo que o soldado também segurava, também era mergulhado na água. Então nós precisamos, a nossa fé precisa estar sempre no alto. Esse escudo de proteção, nós precisamos nos defender contra todas as seduções do mundo. E que todas as flechas inflamadas do maligno possam ser apagadas quando vir ao encontro da nossa fé. Precisamos ter uma fé firme, uma fé postada em Deus, uma fé que não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas uma fé que siga em frente, porque Jesus se denominou caminho, verdade e vida. E ele fala para a gente tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo, que é a justiça de Deus, que é a verdade dele. Essa espada que ela penetra o mais profundo da nossa vida. Então nós precisamos nos defender com a palavra, assim como Jesus, quando foi tentado no deserto, ele empunhou a espada do Espírito, porque ele derrotou o demônio, não batendo boca com ele, mas proclamando a palavra de Deus. E ele sempre dizia, e Deus disse, e ele citava um versículo que derrotava Satanás. E Deus disse,
e falava. Outro versículo. Mãe, pai, é preciso, esposa, esposo, é preciso de conhecer a palavra de Deus para que nós também possamos dizer em vários momentos da vida, e Deus disse, e proclamar a palavra de Deus. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, eu sou um alvo vulnerável, eu sou fácil de ser derrotada pelo inimigo. E o Senhor hoje nos conclama a embraçar o escudo da fé, firmar esse capacete na nossa cabeça, essa proteção na nossa mente. Como diz Filipenses capítulo 4, tudo que é bom, verdadeiro, nobre, justo, reto, louvável, de boa fama, isso deve ocupar os vossos pensamentos. Quando nós cultivamos a palavra de Deus, pedindo para Ele encher a nossa mente dessas coisas, dessas virtudes, então o capacete na nossa cabeça, ele é ajustado, ele é firmado na nossa cabeça. E assim nós conseguimos nos livrar dos maus pensamentos, da tristeza, da angústia, da aflição, da depressão e tantas coisas negativas. E ele fala para nós que nós devemos intensificar as nossas invocações. O que é isso? Invocar, chamar para dentro. Nós devemos intensificar o nome do Senhor dentro de nós. Porque falar de Deus da boca para fora, meus irmãos, é fácil. Hoje tem muitos cursos que podem nos preparar para a gente falar coisas grandiosas e maravilhosas de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ser chamado para dentro de nós, para o nosso coração. E Ele fala, intensifica as vossas invocações e súplicas. Então, suplicar. A súplica é um pedido forte e contínuo. Nós temos que intensificar isso. Por situações que nós estejamos vivendo em casa, que exige de nós essa postura, exige de nós essa atitude de continuar, de buscar de verdade, de uma forma intensa em Deus, o auxílio, ajuda para aquela situação. E ele fala, em toda circunstância, orai pelo Espírito, em toda circunstância. Essa palavra aqui, circunstância, nessa palavra aqui, significa em todas as estações. Olha o que São Paulo está falando para nós. Em todas as estações, é preciso de oração, de perseverar. Quais são as estações? Outono, verão, inverno, primavera? Então ele está falando isso para nós. Que nós não temos trégua, não. Quando a sua vida está uma primavera, eu não preciso de rezar, está tudo tão bom na minha casa. Não. Oração é uma coisa que deve ser feita diariamente. Na primavera, quando está tudo bem, no verão, quando as coisas estão quentes, incandescentes. No outono, quando tudo parece cair, quando a gente não vê nada sendo edificado. E no inverno, quando a situação é fria. Nós podemos trazer essas 4 estações para a nossa vida pessoal, aplicar isso na nossa vida. Qual que é a estação que rege a sua vida nesse momento? Então, qualquer que seja a estação, São Paulo está falando para nós que nós devemos orar nessa situação, perseverar, ou seja, permanecer em intensa vigília, ou seja, atentos, não podemos nos distrair por todos os cristãos. Então eu tenho que rezar, não é só por mim, não, por todas as pessoas. Deus nos convoca a formarmos um grande exército de oração uns pelos outros. E São Paulo fala, ele pede também que orassem por ele, para que ele tivesse coragem para anunciar o mistério do Evangelho, do qual ele era embaixador prisioneiro, e que ele pudesse apregoar publicamente com desassombro, como era o dever dele.
mas essa palavra aqui é para nós. Então, a nossa oração uns pelos outros é para que nós possamos anunciar com coragem a boa nova de Cristo. Falar de Jesus sem medo, buscando no Espírito Santo sabedoria para falar, discernimento, entendimento do que Deus quer de mim, em cada momento, em cada situação. Porque nós também, meus irmãos, somos embaixadores de Cristo. Embaixador é um representante de um país em outro país. A palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Então, se somos cidadãos dos céus, nós somos representantes dos céus aqui na terra. E você, como cidadão do céu, o que você tem falado aqui na terra, como embaixador de Cristo? O que você tem falado do céu para os seus irmãos? O que você tem falado da palavra de Deus, da sua vivência, da sua graça de ser batizado? O que você tem falado? Nós precisamos conhecer as coisas de Deus para falar da palavra de Deus, com a vida, com testemunho, com palavras. Nós podemos anunciar o reino de Deus aqui na terra de muitas formas. E ele ainda diz que nós devemos falar publicamente a palavra de Deus. Já viu tanto que nós temos respeito humano? Na verdade, meus irmãos, nós nos escondemos, na maioria das vezes, debaixo da nossa covardia. Às vezes a gente fala assim, eu sou tímido. Não, às vezes nós temos covardia, temos vergonha, nos falta coragem. Mas como São Paulo, vamos pedir esse desassombro e essa coragem para anunciar a palavra de Deus, como ele diz, como é o nosso dever. E essa palavra é tão linda, que no versículo 23 e 24 ele encerra ela dizendo assim: paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Inalterável, amor inalterável, amor que não muda, amor que permanece o mesmo. O seu amor por Jesus é assim, inalterável? Então eu encerro esse momento pedindo para você, fazendo desses 2 versículos uma oração por você, pedindo que a paz, o amor e a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com você, esteja com a sua família. E que o Espírito Santo possa fazer brotar cada vez mais no seu coração, no meu coração, no nosso coração, esse amor inalterável e eterno por Jesus, nosso Senhor. Amém.